Anarquismo é uma ideologia difícil de definir. Uma espécie de anarquismo esteve presente em muitos movimentos e ideologias ao longo da história. Desde os taoístas na China antiga, até o anarquismo praticado atualmente em Rojava, no norte da Síria, onde comunidades buscam estabelecer democracias autônomas, de baixo para cima e diretas, onde qualquer pessoa pode votar em qualquer questão. O professor de filosofia Nathan Jones define anarquismo como uma condenação universal e oposição a todas as formas de autoridade coercitiva fechada, aliada à afirmação e promoção universal da liberdade e da igualdade em todas as esferas da existência humana. Durante grande parte da história, o termo anarquismo foi, e para muitos ainda é, um termo depreciativo, em vez do nome de qualquer movimento ou ideologia. Mas, no final do século XVIII, William Godwin começou a definir o anarquismo como uma ideologia pela primeira vez. O que hoje é conhecido como anarquismo clássico foi popularizado ao longo do século. Do século XIX, quando a maior parte do terrorismo no mundo também era perpetrada por anarquistas. O rei Humberto I da Itália, por exemplo, foi assassinado por um anarquista em 1900. No auge da Revolução Francesa, em 1794, Godwin publicou um inquérito sobre justiça política, que, embora não utilize o termo anarquismo, é sem dúvida um dos primeiros textos anarquistas modernos e influenciou os pais do socialismo e dos movimentos operários, como Robert Owen, e poetas como Percy Shelley. Influenciado pelo argumento de John Locke de que a mente era uma tábula rasa, Godwin argumentou que os homens nascem iguais e que as diferenças são produto do seu ambiente. Godwin também era um utilitarista. Ele acreditava que a moralidade era um sistema de conduta determinado pela consideração do bem comum. Ao mesmo tempo, acreditava que o homem era perfectível, de modo que, quando esses três princípios fossem combinados, a tábula rasa, o bem maior e o aperfeiçoamento contínuo, e à medida que o homem se tornasse mais educado e racional, tornar-se-ia capaz de governar a si mesmo. Godwin argumentou que a acumulação de propriedade era um mal que deveria ser substituído por um tipo de comunismo em que cada um tem direito à sua parte de um estoque comum e em que comunidades que se governassem face a face substituiriam os Estados-nação. Utopista tecnológico, Godwin também acreditava que se todos compartilhassem a carga de trabalho e as inovações da Revolução Industrial fossem aplicadas com justiça, a jornada de trabalho poderia ser reduzida para apenas meia hora por dia. Mas Godwin também era um gradualista, que acreditava que a mudança viria por meio de progresso e reformas cuidadosas. Em seguida, veio Max Stirner. Godwin morreu em 1836 e Max Stirner escreveu sua obra-prima, O Ego e Sua Propriedade, em 1844. Enquanto Godwin considerava a cooperação e a comunidade a essência do anarquismo, Stirner defendia um individualismo radical. Stirner foi fortemente influenciado pela dialética de Hegel, a ideia de que o progresso ocorre através do desenvolvimento de uma tese, antítese e síntese que impulsiona as ideias e a história. Em vez de progredir em direção ao Estado como uma personificação da comunidade, porém, como Hegel argumentara, Stirner acreditava que a dialética da história progrediria em direção a uma liberdade individual suprema, onde cada homem se sustentaria em sua própria base moral. O sistema de Stirner era extremamente abstrato filosoficamente, mas seu ponto fundamental era que todos somos egoístas. Para Stirner, fazemos tudo em nosso próprio benefício. Mesmo quando somos caridosos, por exemplo, fazemos isso porque nos faz parecer bem e nos beneficiará de alguma forma no final. Portanto, a moralidade vinha do ego individual. O Estado era então supérfluo, porque seríamos morais de qualquer maneira para promover nossos próprios interesses individuais. Leis e governo, portanto, são uma restrição injusta à liberdade pessoal do ego. Stirner declarou a famosa frase:
frase: "Sou tudo para mim mesmo e faço tudo por minha conta." Para Stirner, não há direitos, não há moral transcendente. Tudo isso é o que ele chamava de fantasmas, inventados pelos poderosos para oprimir. Eu, e somente eu, decido o que é certo e o que é errado. Stirner acreditava que, em vez do Estado, as pessoas deveriam se unir em sindicatos de egoístas. Trabalhadores, por exemplo, deveriam se unir e fazer greve por melhores salários. O Estado, argumentava ele, só atrapalha. Como somos aproximadamente iguais como humanos, os sindicatos se equilibram, levando a uma espécie de equilíbrio egoísta. Pierre Joseph Proudhon publicou O que é a Propriedade em 1840. E este se tornaria um dos textos anarquistas mais influentes do século XIX. Sua resposta à pergunta, o que é propriedade, foi a afirmação: propriedade é roubo. Proudhon argumentava que a propriedade resultante do trabalho era legítima, mas a propriedade em terras não utilizadas, ou a propriedade cujo lucro era resultado de aluguel ou juros, era ilegítima. Ele se envolveu em uma disputa com Marx e merece elogios por sua previsão de que, e cito, o sistema doutrinário, autoritário, ditatorial, governamental e comunista se baseia no princípio de que o indivíduo é essencialmente subordinado ao coletivo, de que somente dele ele tem seu direito à vida, que o cidadão pertence ao Estado como um filho à família, que ele está em sua poder e posse em Manu, e que ele deve sua submissão e obediência em todas as coisas, prevendo assim os horrores do Estado soviético totalitário no século XX. Proudhon escreveu que ser governado é ser vigiado, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regimentado, fechado, doutrinado, sermões, controlado, avaliado, censurado, comandado. Proudhon acreditava, em vez disso, em uma federação de comunas organizada de baixo para cima, onde os níveis superiores seriam subordinados aos inferiores. Isso seria o oposto de um sistema centralizado. Em vez de leis, Proudhon propôs contratos entre pessoas e grupos. Isso foi chamado de mutualismo. Outro anarquista envolvido na disputa com Marx foi Mikhail Bakunin, talvez o anarquista mais famoso. Bakunin acreditava que justiça era sinônimo de igualdade, de modo que a liberdade de cada um só se concretiza na igualdade de todos. Assim como Proudhon, Bakunin acreditava na comuna, que, embora federada em unidades maiores, sempre manteria o direito de se separar. Suas ideias de anarquismo coletivista defendiam meios iguais de subsistência, sustento, educação, uma oportunidade para cada criança, menino ou menina, até a maturidade, e recursos e facilidades iguais na idade adulta, para criar seu próprio bem-estar por meio de seu próprio trabalho. Embora não seja um pensador particularmente filosófico, Bakunin é mais conhecido como líder dos anarquistas da Primeira Internacional, que durou de 1864 a 1876, e por suas acirradas disputas com Marx sobre a questão da ditadura do proletariado. Bakunin argumentava que, em vez do comunismo de Estado, as associações de trabalhadores deveriam ser donas dos meios de produção. Ele argumentava que a autoridade deveria ser uma questão de escolha, tornando o Estado uma forma ilegítima de autoridade. Ele disse, concerning houses, canals or railroads, I consult that of the architect or engineer, but I allow neither the bootmaker nor the architect to impose his authority upon me. Finalmente, encerrando o século XIX, temos Peter Kropotkin. Kropotkin, o excêntrico que passou de príncipe russo e assessor do Tsar Alexandre II a anarquista de renome mundial, foi um anarquista comunista e um grande geógrafo.
cuja obra mais famosa, Auxílio Mútuo, foi publicada em 1902. Kropotkin passou grande parte de sua vida desafiando aqueles que pensavam que a nova teoria da evolução de Darwin, como sobrevivência do mais apto, justificava a hierarquia racial e de classe. Ele argumentava que, em vez da competição e da prevalência do gene dominante, a ajuda mútua e a cooperação dentro das espécies foram os fatores definidores da evolução. Ele argumentou que os fenômenos de ajuda mútua e altruísmo, uma espécie de moralidade natural, existiam biologicamente dentro dos humanos e, portanto, o Estado era um protetor desnecessário da ordem. Kropotkin tem muito em comum com alguém como Rousseau, que argumentou que os humanos são inerentemente bondosos, mas vivem sob os efeitos corrosivos da sociedade moderna. Enquanto viajava pelo mundo e escrevia Ajuda Mútua, Kropotkin observou besouros ajudando uns aos outros a carregar e enterrar presas, grandes demais para apenas um deles comer. E formigas que compartilhavam comida, e águas se cruzassem com outra em necessidade. Águias que clamavam umas às outras por ajuda e que deixavam os mais velhos e os fracos comerem antes dos mais jovens e os mais fortes. Ele via matilhas, bandos e escolas em cooperação por onde quer que olhasse. E Kropotkin também apontou organizações como a Associação Inglesa de Salva-Vidas como exemplo de organização voluntária que fornece ajuda sem a coerção do Estado. Além da ajuda mútua, Kropotkin escreveu A Conquista do Pão, que delineou suas visões sobre como seria uma sociedade anarcocomunista. O livro influenciou anarquistas na Catalunha durante a Guerra Civil Espanhola e anarquistas ainda hoje em Rojava. Esses 5 pensadores forneceram uma gênese aproximada do pensamento anarquista, que se dividiria em escolas distintas, mas às vezes sobrepostas. Durante o século XIX, os anarquistas geralmente eram comunistas ou não comunistas. Não comunistas. Mutualistas como Proudhon geralmente defendiam a propriedade individual, direitos, mas acesso igual à terra e aos meios de produção e a abolição do aluguel, do lucro e dos impostos. Isso contrastava com um narcocomunista que normalmente argumentava que a comunidade, e não o indivíduo, controlava toda a propriedade, aboliria todas as trocas de mercado e distribuiria toda a propriedade conforme a necessidade. No verbete sobre anarquismo de 1905 na Enciclopédia Britânica, Kropotkin observou que havia 6 escolas principais de pensamento anarquista: mutualistas, individualistas, coletivistas, comunistas, cristãos e literários. Os coletivistas, por exemplo, defendiam que um sistema federado de comunidades coletivas seria responsável pela terra e pelos meios de produção em sua área. Kropotkin negligenciou a inclusão dos anarco-sindicalistas, que por meio da sindicalização, colocariam todas as decisões nas mãos dos trabalhadores, possuiriam os meios de produção e teriam igual direito à voz no processo decisório. O anarquismo tem uma história rica e variada, impossível de descrever em um vídeo curto. O que esbocei é apenas o início do que hoje é frequentemente chamado de anarquismo clássico. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir. Isso ajuda a mais gente poder assistir.